Olá, tudo bem a todos? Vamos então gravar aqui mais um videozinho sobre sistema de climatização, falando um pouco agora dos aparelhos. Vamos conversar hoje sobre o que é um refrigerador, como é que funciona, um split, um self-container, fan coil, chiller, torre de arrefecimento. Talvez com fundo apareça um cachorrinho aí latindo da minha vizinha, mas faz parte. Vamos nessa então. Sobre o sistema de refrigerador, nós vimos no vídeo anterior, quem não recorda aí, só acessar o vídeo ali, quem não viu ainda, está lá a explicação do ciclo padrão de refrigeração. Vou abrir a janela aqui, vai aparecer mais o som, mas aqui assim fica mais tranquilo. Então, aqui eu ilustro um pouco o refrigerador, tá? Não é a geladeira, por favor, nós já vimos lá na primeira aula que geladeira é onde se coloca gelo para derreter, né? Então, aqui ele tem a parte evaporadora, né? Aqui o condensador e o compressor, tá? E ali o dispositivo de expansão que é o tubo capilar. Então, o compressor, né, vai puxar, né, do evaporador na baixa pressão, baixa temperatura, vai elevar então a pressão e a temperatura, e a troca de calor aqui, né, vai ocorrer com o ar, né, externo, vai então resfriar esse fluido refrigerante e ele vai mudar então para líquido, né? Vai passar então pelo tubo capilar, vai perder pressão. Quando ele chegar então lá no evaporador, né, como o nome diz, ele vai evaporar. Então, para evaporar, né, ele vai fazer o quê? Roubar calor. Roubando calor, então ele esfria, né? Uma vez que ele evaporou, tá, ele sai fluido lá, né, vapor, e aí entra no compressor, né, totalmente vapor, fechando o ciclo. Então esse é o refrigerador. O nosso condicionador de ar de janela, tá, ele vai ter o mesmo sistema, né, o mesmo ciclo. Então aqui está o compressor, e aí aqui o condensador, e o evaporador vai ficar para o lado de dentro da casa. Tá? Então ele tem um inconveniente, é o que? É que ele tem toda a parte barulhenta, que é o compressor, e o condensador, que tem uma ventilação mais forte, que fica junto. Então, quando liga, desliga, principalmente aquele compressor, né, que não é alternativo, que vive ligando, desligando, dá aquela pancada, então isso provoca um desconforto, né? Já o sistema split, ele faz o que? Ele separa a parte barulhenta da parte silenciosa. Então, aqui nós só temos o ventiladorzinho, né, e o compressor e o ventilador do condensador fica para o lado de fora da residência. Então, nós conseguimos essa separação, que foi, né, um grande advento aí que facilitou bastante o sistema. E o cassete seria uma forma de colocar esse, né, a unidade evaporadora no teto, né? Então, ambiente, né, essa vantagem que você tem em relação à unidade o sistema de janela, né, que só permite colocar em parede para de fora. Aqui não, né, pode colocar então no meio do ambiente, né? Coloca ele lá no teto, fica bem bacana, né? E consegue uma distribuição de ar, às vezes, um pouco melhor do que colocar na própria parede, como esse sistema aqui. Então, o split, ele permite, né, a instalação em unidades, né, distantes, como já citei ali, não precisa estar na parede lá de fora. Ele é um aparelho que não é muito caro comparado ao de janela, né, baixo nível de ruído, facilidade e rapidez de instalação, né, então não precisa fazer grandes buracos na parede comparado com de janela, colocar forra também ali, tudo. Dispensa a instalação do sistema de água gelada, né, não são necessários grandes trabalhos, permite a correta instalação do evaporador na posição certa, né, como aqui, né, e possibilita a relocação, né, e remoção do equipamento para outros ambientes, né, se for fazer a manutenção. Então, uma desvantagem dele é desaconselhado então, o uso desse sistema em ambientes que exigem um controle de umidade e temperatura, né, mais adequada, né, então só a temperatura ele consegue controlar. Agora, a umidade ele já não faz, ele só vai desumidificar, tá? Comparado com o ar-condicionado de janela, o ar-condicionado de janela ele permite, né, que você faça um pouco da renovação de ar, já esse sistema não, precisa adaptar outro aparelho, né? O procedimento de vácuo e carga no campo, né, então tu não consegues tirar esse aparelho e levar para fazer manutenção, né, no laboratório, né, na oficina, enfim. Em hipótese alguma, a condensadora pode ficar enclausurada, né? Por favor, não vão colocar isso sobre o telhado. Existe o sistema split fluxo variável, conhecido como VRF, né? Então ele tem a vantagem que ele tem uma única unidade condensadora e aí ele controla várias unidades evaporadoras, cada um com seu controle remoto independente, né? Como se fosse um único aparelho. Então tu tens uma única central, né? E aí tu consegue distribuir para um ambiente, 2, 3 ambientes, né? Tudo de acordo com a necessidade.
Então aqui teria uma forma de controlar esse sistema, seria, por exemplo, aqui, ó, tu ter válvulas, né, que de acordo com a necessidade, tu controla e desliga aqui, ele vai bloqueando aqui o fluxo, né, para um lado e para o outro, tá? E aí tu consegues ter, né, ter um controle para cada ambiente independente. Uma desvantagem em relação ao outro, né, esse daqui, em relação ao split comum, é que o consumo de energia total acaba sendo um pouco menor do que vários aparelhos, tá? Então essa seria uma principal vantagem, e também tu não fica enchendo de unidade condensadora, né? Então aqui tens 1, 2, 3, 4 split, por exemplo, teria que ter 4 unidades condensadoras, e aqui tu coloca uma só. Já o sistema self-container, ele, diferentemente do split, que tu terias, né, unidade condensadora separada da móvel, apesar que, no princípio, existe já uma remota, ela seria, então, tudo integrado, né, como se fosse um ar-condicionado de janela bem grande, né? Então, tu tens tudo acoplado, e aí tu consegues ter, ele tem um sistema já para um porte bem maior do que um sistema de split, tá? Então aqui ele varia entre 5 a 30 TR, para ter noção, cada TR é 12.000 BTU, ou seja, um split que para residência de 9, 12.000 BTU, então seria equivalente, né, começa a partir de 5, tá? Chegando a 30 aparelhos desse. Então uma capacidade realmente grande. Então a vantagem dele seria a maior simplicidade de instalação, né? Gerar menor custo por TR. Agora estamos falando comparado, digamos, a vários splits da mesma capacidade, né? Então é mais fácil ter um só do que um monte, né? Grande versatilidade para projetos, né? Porque tu centraliza tudo ali, depois sai distribuindo por dutos, por exemplo. Não são produzidos para operar como bomba de calor, né? Então aqui essa bomba de calor, na primeira apresentação eu fiz uma pergunta que eu acabei não respondendo, mas respondo aqui, né? Que seria como inverter o processo, né? Como fazer com que o calor saia do meio frio e vá para o quente, né? Que o processo natural é sair do quente para o frio, né? E a bomba de calor é isso, né? O que seria então essa bomba de calor? No verão, no inverno, por exemplo, nós aquecermos o ambiente, né? Como é que nós conseguimos aquecer o ambiente? Como é que nós tiramos calor de fora e jogamos para dentro, né? Então a bomba de calor faz isso, tá? Faz isso por quê? Porque nós invertemos o sistema. Então a unidade condensadora passa a ser a parte do evaporador, fica ali dentro, e a unidade evaporadora vira a parte externa. Então, por mais que lá fora esteja frio, vamos supor, bota aí sei lá, 15 graus, o evaporador está evaporando a temperatura bem mais baixa. Então, ele consegue ainda retirar calor daqui dali e jogar para dentro do ambiente, tá? Então, o sistema fan coil chiller, já estamos falando agora um sistema um pouco maior, né? Ele tem sistema de expansão indireta e direta, depois vamos conversar. Com condensação pode ser água ou ar, né? Expansão sempre indireta, né? A condensação que pode ser, né, direta ou ar, ou água. Nesse sistema, o ambiente a ser climatizado troca calor, então, com o equipamento composto por serpentina e o ventilador, que seria o fan coil. Então, nós temos aqui a parte do trocador de calor, que seria o chiller, né? E aqui a torre de arrefecimento, seria então condensação a água, esse exemplo aqui que eu estou ilustrando. Então, como é que funciona? Aqui, ó, nessa parte, o chiller, ele é o sistema que é completo, né? Ele vai ter o sistema, digamos, o ciclo de refrigeração está todo nele ali. Ele tem a parte evaporadora, vamos supor aqui a parte de baixo, aqui, né? Que vai trocar calor com essa água aqui. Então ele tem a parte evaporadora, a parte condensadora e o compressor e aqui o dispositivo de expansão. Então está lá o nosso ciclo padrão de refrigeração. Então a parte evaporadora, né, o nosso evaporador, ele vai trocar com um circuito de água fechada, né, que isso a gente chama de água gelada. Então ele vai resfriar uma água e aí vai ter uma bomba aqui, ó, que vai jogar essa água para os fan coils. Então os fan coils, vocês imaginem só aquela parte evaporadora da água, só que em vez de passar fluido refrigerante, vai passar água ali dentro. Então nós vamos ter uma serpentina e teremos um ventilador ali dentro, né? Então quem olha assim pode achar que é um split, tá? Então aqui vai chegar uma água gelada, por exemplo, a 7 graus, né? E aí vai trocar calor com ar, vai aquecer e vai sair a 12, em média aí. Então a água entra e volta para cá, para onde? Para o nosso chiller, e aí esse chiller vai resfriar novamente essa água, vai pegar, vamos supor, de 12 e baixar para 7 graus, e a bomba vai jogar essa água para cá para o fan coil de novo. E aí tu vai mandando para tantos, né, fan coils forem necessários. Então isso tu controla também manualmente, né, automaticamente ali com
com controle, né, define a temperatura, e aí a bomba, existe uma forma, por exemplo, controlar a pressão da água. Por exemplo, tu simplesmente aqui diz que não quer mais, né, daí ele fecha a válvula, então diminui aqui a demanda, né, de água, e aí a bomba vai ter que diminuir, então começa a diminuir daí diminuir a pressão, então, né, aumenta a pressão, ela vai ter que diminuir daí a potência da bomba, ou então ela sente a temperatura que está voltando, e aí a temperatura começa a vir com a temperatura muito baixa, quer dizer que não precisa então circular tanta água, né? Enfim, daí tem a parte de automação que não vem muito no nosso caso agora aqui. E o outro ciclo de água seria então a parte quente, né, do condensador, então do chiller. E aí o que acontece? Ele vai ter que trocar calor, só que em vez de ser o ar-condicionado de janela, o split troca calor com ar, esse modelo aqui é com água. Então vai ter uma água que vai trocar calor com o condensador, então consequentemente ela vai aquecer, daí ela aquece, né, e vai para onde? Ela vai para essa torre de arrefecimento. Então essa torre de arrefecimento, depois eu vou mostrar mais imagens para vocês, ela vai borrifar essa água aqui, essa água vai uma parte evaporar e outra parte vai acabar sendo resfriada e logo ela fica aqui como se fosse um tanque de acumulaçãozinha de água ali, e a bomba joga a água para cá de novo. Então a água sai quente lá do chiller, né? E aí vem para a torre e é resfriada e volta para o chiller de novo para fazer a condensação do fluido refrigerante ali, tá? Então, como citei, a temperatura, né, chega no fan coil a 7 graus e sai aproximadamente 12, tá? Esse fluido refrigerante é condensado através do uso do fluxo de água que circula através da torre de arrefecimento e o condensador, tá, ok? Que acabamos de ver. Fan coil, a unidade terminal do ar, então, fan coil consiste basicamente em dampers, filtros, ventilador e serpentina, tá? Então, aqui no sistema dele, tá? Aqui uma imagem, olha só, de um fan coil, agora já estamos falando de um fan coil de um grande porte, né? Então, ele entra aqui água gelada, né? E aí ele usa o duto para poder jogar o ar lá para o ambiente. Então, ele tem tanta potência que consegue trabalhar com duto daí para te distribuir para os ambientes. Em vez de colocar uma unidade de fan coil para cada ambiente, trabalha com duto daí para distribuir melhor o ar. Vantagem, a maior vantagem desses sistemas é a facilidade então de distribuição em relação aos dutos, né? Então, se pensarmos trabalhar com self, por exemplo, só dutos, então ele tem essa vantagem. Apesar que a imagem que eu acabei de mostrar ali usa duto também, mas tem que pensar que até chegar a água ali, né, tu estás trabalhando com tubulações relativamente pequenas comparado com duto. Então imagine isso no shopping, por exemplo, que tu consegue centralizar essa parte do chiller, né, e aí dali tu consegues distribuir para todos os andares do shopping, para todas as extensões através de tubos, né, metálicos com isolante térmico, né, muito mais fácil do que sair distribuindo duto para tudo quanto é lado, tá? Daí sim, dentro das lojas, tu trabalha daí com duto conforme a necessidade de distribuição. Desvantagem em relação aos demais sistemas requer então uma manutenção mais especializada. Então, normalmente é deixado uma pessoa de prontidão ou, dependendo do porte da instalação, fica uma pessoa trabalhando ali direto. Aqui umas imagens para vocês de chiller. Tá? Então, olha só, aqui o trocador de calor. Então, ele tem, né, um tubinho pequeno que vai passar um fluido. O água, desculpa para vocês, mas eu nunca sei dizer quem passa por dentro e por fora. Então, mas normalmente é contrafluxo. Nós vamos ter, então, a água, vamos supor que ela passe por fora, mas, se não me engano, é por dentro desses tubinhos e o fluido refrigerante por fora. Tá? Mas não tenho certeza quanto a isso. De forma que conseguimos a troca de calor, seja ele numa parte evaporadora quanto na parte condensadora. Existe sistema que eu vou falar para vocês, condensação ar, daí ele não tem esse sistema assim, né? Aqui a parte do compressor provavelmente parafuso, depois vamos ter uma aula só sobre compressores. E aqui a torre de arrefecimento, né? Então ela é usada, como acabamos de ver, para resfriar o condensador. Então aqui são grandes portos, né? E aqui o seu sistema interno, então ele tem um ventilador axial, né, ele puxa o ar, joga o ar para cima, e aqui tem os borrifadores, né, então ele tem isso aqui, ó, tá, esses borrifadores aqui, ó, que vão borrifar a água ali nesse ambiente, nessa torre, a água vai caindo aqui dentro, como se fosse uma colmeia, de forma que aumenta, né, a ideia é o que a água caia e ela demore até chegar no reservatório. Para quê? Para que ela vai tendo contato com o ar e com isso resfriando, e acaba, de certa forma, evaporando, porque o processo de evaporação, como nós já vimos, rouba calor latente, né? E com isso diminui a temperatura da água. Tá?
Então, esse é um grande problema do sistema desse sistema, né, que usa condensação à água, que é o consumo de água, que é bem alto, né, porque a água vai evaporar bastante aqui, então tu precisa garantir o sistema de reposição de água, caso contrário tu fica sem o sistema funcionar corretamente. Aqui a parte de dampers, então é o sistema que tu vai usar para poder fazer o balanceamento das dos teus dutos, para manter a mesma vazão que tu precisa, né, certa para cada ambiente. Aí dá de fazer automatizado aqui, ó, né? Então tu consegues, né, fechar um ambiente. Ah, não quero mais nesse ambiente, a pessoa não está usando aquele ambiente, daí ele fecha. Então esse motor vai fechar esse damper, fechando o damper, o que acontece? O sistema que está lá ventilando, mandando a ventilação, vai acabar, se ele manter a mesma rotação, não é a mesma potência, vazão, vai acontecer o quê? Vai acontecer um aumento de pressão dentro do duto. Com isso, ele percebe, o sistema trabalha de pressão, monitorando, percebe esse aumento de pressão e, consequentemente, ele faz o quê? Diminui a rotação, então, desse sistema e aí consegue economizar energia e atender todos os ambientes de forma igual, né, conforme a necessidade e demanda, e economizando energia. Bom, na próxima aula, então, nós vamos conversar um pouco sobre o sistema de climatização com condensação a ar e água, vamos ver um pouco melhor a diferença entre eles, e um pouco de termoacumulação. Valeu? Um abraço a todos aí.